Equipe de louvor, muito obrigado. Pessoal, hoje nós vamos encerrar a nossa série de mensagens que tem por título Protetor Solar. Conversamos bastante sobre vários assuntos, com certeza faltou tempo para podermos explorar mais outras questões que são bem destacadas no livro de Eclesiastes, e eu sugiro que você faça isso agora por si próprio, que você mergulhe na leitura do Eclesiastes e possa aprender e retirar de lá sabedoria bíblica para a sua vida diária. Mas hoje eu gostaria de perguntar para você, faz sentido a sua vida? Faz sentido? Vamos lá. Nascemos sem querer. Somos colocados numa família sem pedir e sem escolher. Crescemos para sobreviver. Precisamos desenvolver condições para a sobrevivência, e aí vem universidade, aí vem formação, aí vem trabalho. Depois de um tempo, não é suficiente o trabalho. Nós precisamos também de uma companheira ou um companheiro. Então veio o casamento. Você casa e as pessoas perguntam, quando é que vai ter filho? Aí você tem filho. E aí as despesas financeiras aumentam ainda mais. Mais trabalho para poder cumprir com as despesas, com os compromissos, com os filhos. Criam-se os filhos para ir embora de casa, porque eles vão se casar e constituir as suas próprias famílias. Depois de um tempo nós começamos então a cair naquela fase do declínio. Uma determinada idade, as pernas já não correspondem mais, a mente já não é como era antes, a visão já não é a mesma, os cabelos já não são mais os mesmos, e a vida começa então a dar os indícios de que ela já entrou na curva descendente, ou naquela aterrissagem. É muito comparada com voo. Nós saímos, decolamos, chegamos no ápice e depois começamos num processo de aterrissagem que se chama morte. Então eu pergunto para você, faz sentido? Faz sentido, você não pediu para nascer, você não quer morrer, então faz sentido esse intervalo dentro desse tempo? A palavra de Deus diz em Salmo de número 90, que nós devemos contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. No próprio Salmo 90, que é composto por Moisés, o Moisés diz que os nossos dias não passam de 70, com muito esforço a 80, e o que passa disso é canseiro e enfado. Vamos dizer que cheguemos aos 90, ou aos 100, alguns poucos privilegiados. O que é isso? Quanto tempo é isso? O que dá para fazer com isso? O que é fundamental nisso? Faz sentido a vida de verdade, irmãos? Trabalhar para pagar as contas, trabalhar para manter a família, trabalhar para sobreviver e depois morrer? Qual é o sentido da vida? Meu Deus, isso é deprimente. E se você veio aqui com tendência deprimente ou tendência depressiva, pode ser que você esteja falando, pastor, eu vim para uma igreja para levantar meu astral, para animar o meu coração, mas está falando que a vida ela é sem sentido. E olha só, faz sentido a nossa vida, gente? Faz sentido um câncer? Faz sentido uma morte de um filho precoce? Faz sentido um aborto? Uma criança que é gerada de repente não está mais ali? Faz sentido uma partida de um ente querido? Faz sentido a briga por causa de dinheiro, a briga por causa de herança? Faz sentido o acúmulo? Faz sentido a saúde? Faz sentido tudo que nós temos? Porque nós lutamos para ter saúde o tempo todo, mas nós não podemos negar o fato de que um dia a saúde vai embora, querendo ou não querendo. Por isso eu digo para vocês, faz sentido a vida? Essa pergunta o sábio de Eclesiastes já fez e já falou. E olha só quantas vezes ele mencionou esse fato. Primeiro, Eclesiastes capítulo 1, versículo 2, ele começa todo o seu escrito dizendo, que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. Ele começa o livro já dizendo pelo final, não faz sentido nenhum o que a gente está vendo aqui, não faz sentido nenhum o que a gente está vivendo, não faz sentido nenhum o que a gente está experimentando. E ele continua, Eclesiastes capítulo 2, versículo 15, ele fala, pensei comigo mesmo, o que acontece ao tolo, também me acontecerá que sou sábio. Que proveito eu tive em ser sábio? Então eu disse no meu íntimo, isso não faz o menor sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. O que acontece ao sábio também acontece ao tolo. O que acontece ao bom também acontece ao mal. O que acontece ao justo também acaba atingindo o injusto. Eclesiastes 5:10, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Dinheiro também não faz sentido, sabedoria não faz sentido, dinheiro não faz sentido. E ele começa então a falar sobre os fatos que estão acontecendo e que ele está visualizando na vida. Eclesiastes 6:9, melhor é contentar-se com os que os olhos veem do que vaguear o apetite. Isso também não faz sentido. Não faz sentido, é correr atrás do vento.
Eclesiastes 7,15. Nessa vida sem sentido, eu já vi de tudo. Um justo que morreu apesar da sua justiça, e um ímpio que teve vida longa apesar da sua impiedade. Não faz sentido, irmãos. Gente boa, gente decente, morrer antes de gente indecente, gente indigna, não faz sentido? Não faz sentido. Não tem lógica nenhuma. Não há razão nisso, é o que o sábio está dizendo. E é o que você também diz, e tem medo de falar. A maioria das pessoas tem medo de falar isso, porque vai soltar e vai parecer que é incrédulo. Pergunta para uma pessoa que perdeu o seu filho. Ouça o que ela tem a dizer. Muitas vezes está engasgado, está no nó na garganta, e ela não tem coragem de dizer que não faz sentido nenhum ter sepultado seu filho. Não faz. E pode falar que não faz sentido. O sábio já disse isso. Não faz sentido nenhum para nós, irmãos. Essa vida não tem sentido. É o que o sábio está dizendo. Eclesiastes 12:8. Ele termina dizendo, mas antes de ele terminar, ele falou que tudo é sem sentido mais de 25 vezes, quase 30. Ele falou sem sentido, sem sentido, sem sentido. Ele fala sem sentido praticamente 2 vezes em cada capítulo, ou mais que isso. Ou seja, ele chegou à conclusão, esse é o último versículo que ele escreve, dizendo, tudo sem sentido, diz o mestre, nada faz sentido, nada faz sentido. Parece música de funk, não tem letra, não tem sentido nenhum, fica sempre na mesma coisa. E a gente dá para fazer um funk, tudo sem sentido, nada sem sentido, tudo sem... E aí a gente pode ficar aqui, não tem sentido, irmãos. Essa vida não tem lógica. E você veio na terça da esperança para o pastor falar para você que não tem sentido viver. E agora, pastor, o que a gente vai fazer com isso? Onde pararemos com essa conversa? Nada faz sentido. Então veja comigo, faz sentido a vida? Pela razão humana, pela lógica humana, pela nossa concatenação de ideias, nunca haverá sentido. Você pode, irmão, tentar fazer o melhor da sua vida. Não, eu estou construindo a minha casa para eu poder ter sentido na minha vida. Não tem sentido construir casa. Você não vai morar nela no resto da vida. Não, eu estou adquirindo patrimônio para dar segurança para os meus filhos. Não tem sentido dar segurança para os filhos, porque não há dinheiro nenhum que dê segurança à geração futura. Não, eu estou cuidando da minha saúde, porque, entendeu, eu quero ter vida longa. Não tem sentido ter vida longa. Para que você quer ter vida longa? Para ver os outros morrerem? Porque quem tem vida longa sepulta muita gente, sabia? Meu Deus, que pessimismo, pastor. Não tem sentido, irmãos. É isso que eu quero chegar com o Eclesiastes. Amém? Então vamos orar, pedir para Deus graça para a gente viver essa vida sem sentido até que o dia que Ele nos leve. Amém? Vamos terminar o culto. Vamos orar. Não vamos orar ainda não. Eclesiastes 3, ele vai dar a dica, o porquê que a vida é sem sentido. Veja só. Ele fez tudo apropriado no seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade, de maneira que não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então, irmãos, chegamos ao centro do que o sábio quer explicar e oferecer a nós. A vida é sem sentido, atenção a isso. A vida ela é sem sentido, não tem significado, porque a gente não consegue compreender o que Deus fez. Amém? Não, amém não, irmãos, isso não explica nada, porque assim, a vida é sem sentido porque eu não consigo entender o que Deus fez. É lógico, é por isso que é sem sentido. Por isso que eu não compreendo, porque eu não consigo chegar ao entendimento do negócio. Mas esse mesmo versículo vai mostrar o porquê que nós não conseguimos compreender inteiramente o que Deus fez e porquê que a nossa vida parece tão sem sentido. E eu quero destacar para você agora. Ele pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Por isso que a nossa vida não tem sentido e nunca fará sentido. Você pode casar, ter filhos, ter dinheiro, ter sucesso. Você pode ter poder, pode ter um corpo invejável. Você pode ter saúde ou não tê-la. Essa vida nunca terá sentido sem ser vivida e observada da perspectiva da eternidade. Então a minha frase para você é: não faz sentido a vida, nunca fará, até que nós entendamos que não estamos no nosso habitat natural. Esta terra não é nossa, esse mundo não nos pertence. Inclusive o diabo requer a autoridade e o senhorio desse mundo, sabia?
Em Mateus capítulo 4, ele chega para Jesus e diz: Jesus, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Ele requer a autoridade desse mundo. Ele reivindica isso para ele, dizendo: eu tenho, eu sou o proprietário dessa vida, eu sou o proprietário dessa terra. Porque no jardim do Éden, o homem decidiu transferir e passar as escrituras do mundo nas mãos de Satanás. Quando o Satanás disse: não, pode comer do fruto, está tudo bem, está tudo legal. Eva e Adão passaram a escritura de papel passado para o diabo e disseram: a partir de agora você tem a nossa descendência. E de lá para cá, Deus os expulsou do jardim do Éden e nós vivemos e visitamos um lugar que não é o Éden. A gente tenta fazer parecer, a gente trabalha para aparecer, a gente cuida das coisas para aparecer, a gente tenta se esforçar para aparecer, mas não é o jardim do Éden. Sabe por quê? Porque nós já saímos de lá um dia, e Deus falou para Adão e Eva: eu vou expulsar vocês daqui, para que vocês não comam da eternidade e vivam no pecado para a eternidade. Então eu vou proteger a árvore da vida, para que vocês tenham a oportunidade, através da morte, experimentar a redenção e vir para a eternidade. É tudo um plano magnífico e perfeito de Deus. Por isso que a vida não faz sentido quando ela é vista antes da eternidade, irmãos. A vida não tem sentido quando ela é vista sem a eternidade, irmãos. Isso não é possível acontecer. Então não faz, nunca fará, porque nós não estamos no nosso habitat natural. Deixa eu dar um exemplo para você, para ver se fica melhor. Suponhamos que temos um pacu, ou tenhamos um peixe, um dourado bonito. Aí você tira ele da água e coloca o seu dourado em cima da mesa, e de repente você se compadece do pobre douradinho. Olha naquele olhinho, e olhinho é de peixe morto. Ele está lá com aquela cara, desanimado. E você fala: não é justo que o peixe fique assim fora da água. Eu vou tentar providenciar para ele algum tipo de satisfação. Então você vai lá e pensa: o que um peixe precisa para ser feliz? Deixa eu ver. Já sei. Ele precisa de dinheiro. Aí você pega a irmã dele, a garoupa de senhão, coloca do ladinho dele, e aí olha para o olhinho de peixe morto dele. Não melhora. Ali está ele ainda. Pode tirar um pouquinho mais do médio para mim, senão coloca mais grave para mim. Pode colocar, que está me atrapalhando para falar. Se você pega o bichinho, coloca lá aquela garoupa, 100, aí já melhorou para mim, muito obrigado, tá? Coloca a garoupa ali, e o peixinho continua com o olho de peixe morto. E aí você pega e fala: precisa de mais dinheiro, mais garoupa, e coloca 100, e faz uma montanha de dinheiro no peixinho. O que vai acontecer com ele? Olhinho de peixe morto. Aí você fala: não está funcionando o dinheiro. Já sei. O que um peixe precisa é de poder. Se o homem não precisa de dinheiro para ser feliz, o peixe talvez não, mas poder ele não vai esquecer disso. Aí ele pega uma medalha, uma condecoração, e coloca como o peixe mais respeitado do mundo. É o peixe, a espécie mais importante, e coloca uma condecoração em cima do peixe e fala: agora você tem poder, você pode fazer o que quiser, porque você é o peixe mais respeitado. Aí dá uma olhadinha no peixe, está com o olhinho de peixe morto ainda. Ele fala: mas meu Deus, já tem dinheiro, já tem poder, o que falta? Já sei, falta uma baladinha. O que falta é uma companheira. Então aí você pega e coloca ali uma piranha do lado. Não ficou muito bom o exemplo. Você pega uma tucunaré fêmea, né, e coloca do lado dele, fala: agora, ou uma douradinha, né? Coloca do lado e fala assim: agora, meu filho, aproveita. Aí você dá uma olhada nele, o olhinho ainda está de peixe morto. Você fala: não é possível, coloca mais douradas, e coloca mais tucunaré fêmea, e até coloca uma piranha por cima, para ver se o negócio vai ficar bom, dá aquela orgia, e aí o cara vai ficar animado, mas o olhinho continua de peixe morto. Por que, irmãos, que o peixe não fica feliz, ele não volta a bater o seu rabinho, a usar suas barbatanas? Por que ele não está feliz? Porque ele foi tirado da água, ele não nasceu para ficar fora da água. Pode colocar peixe, pode colocar dinheiro, pode colocar poder, ele nunca será completamente feliz até que ele volte para o seu habitat natural. A água, irmão, você está buscando dinheiro, está buscando poder, está buscando sexo, está comprometendo a sua vida, comprometendo
comprometendo a sua história, comprometendo o seu caráter, em busca dessas 3 coisas que movem o coração humano, achando que você será realizado, e o seu olho está aqui olhando para mim, olho de peixe morto, de gente que não encontrou alegria, de gente que não encontrou a paz, de gente que não encontrou a esperança, porque você não está no habitat natural. Não é esse o seu lugar e não é esse o meu lugar. Nós estamos aqui de passagem. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versículo 20: a nossa pátria, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo diz, nossa cidade mesmo, nossa pátria está nos céus. Irmãos, eu tenho tido a oportunidade de viajar em alguns lugares onde eu não falo a minha língua. E que coisa maravilhosa quando eu volto para o Brasil. Escutar um agente policial falar, seja bem-vindo, cidadãos brasileiros pela direita, por favor. Ai, que coisa maravilhosa, que coisa voltar para o meu país. É legal lá fora, é gostoso, é turístico, é bonito, a gente vai para servir também, como fomos em vários lugares, mas não tem nada melhor do que voltar para a sua casa e ouvir a sua língua, comer a sua comida, abraçar a sua gente. O Paulo diz assim, vocês estão andando aqui nessa terra como peregrinos, vocês estão andando nessa terra de passagem, esse não é o lugar definitivo, esse não é o destino final, vocês estão aqui apenas de passagem, porque a pátria nossa, a nossa cidade está nos céus. Agora eu pergunto para você, quantos de nós aqui temos feito do lugar de passagem nosso destino? Quantos de nós temos trabalhado essa vida como destino final? Sendo que é passageiro. E eu pergunto para você, nessa vida passageira, o que você tem construído para o destino final? Porque se ela não é a parada final, existe um outro lugar, e eu pergunto para você, onde você estará? O que você tem construído lá? O que você tem lançado para lá? Porque olha o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz, essa terra é angustiante, esta vida, ela é atribulada. É por isso que nós esperamos ansiosamente pelo nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, ansiosamente. Tem gente que está ansioso pelo dinheiro, pelo poder, pelo sexo, tem gente que está ansioso pela compra, pela aquisição, pelo nome, mas o Paulo fala, quem é crente de verdade, quem ama Deus de verdade, tem ansiedade de ver Jesus Cristo, quer ver a face do Criador, quer estar eternamente o louvando, longe das aflições, das lutas, das lágrimas, das enfermidades, das discórdias, das intrigas, das traições, das decepções. Quem ama Jesus de verdade não está ansioso pela vida humana, não está ansioso pelo que vai vestir, pelo que vai comer, não está ansioso para onde irá viajar, não está ansioso pelo futuro, porque o único futuro de quem ama Jesus é a eternidade. É a eternidade, irmãos. E olha o que Paulo diz, esperamos ansiosamente. Isso te lembra alguma coisa? Sim ou não? Talvez a sua memória esteja curta. Atenção, irmãos, atenção ao telão. Olha o que o texto diz. Pois no coração do homem o desejo, a ansiedade, o querer a eternidade. É por isso que você não está feliz. É por isso que você nunca ficará feliz. Atenção, atenção. Você que veio aqui na Terça da Esperança e veio aqui para ser feliz. Você que veio aqui para conquistar o sonho da casa própria. Aqui não é Porta da Esperança, irmãos. É Terça da Esperança. Não a Porta da Esperança. E roda a roleta. Tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá, tá. Ganhou! Mas que coisa! Ai, ganhou! Não. Aqui é Terça da Esperança. A nossa ansiedade é para ver a eternidade sendo gerada. Casa é bom, dinheiro é bom, sucesso é bom, mas isso não é o essencial. Isso não traz felicidade. Você casou e está frustrada. Teve filhos e ainda continua frustrada. Tem dinheiro e está frustrado. Cresceu na sua profissão e ainda está frustrado. Meu Deus, tem netos e ainda está frustrado. E eu pergunto para você, quando é que vai ter alegria? Quando você entender que a nossa vida é um anseio, é um clamor. O nosso coração está pedindo eternidade, eternidade. Quanto mais você busca dinheiro, o seu coração está pedindo eternidade. Quanto mais você luta para ter eternidade, quanto mais você fica ansioso, é o seu coração dizendo eternidade, porque aqui não é a parada final, irmãos. Amanhã eu estou indo pregar numa igreja muito distante, muito longe. Serão mais ou menos 10 a 12 horas de voo. E aí eu pergunto para você, amanhã eu vou descer
pelas 3 horas da tarde no terminal da Barra Funda. Quando eu parar naquele terminal, eu digo, uau, acho que a gente já pode parar por aqui. Afinal de contas, vai ser muito longa essa viagem cansativa. Acho que dá para dar uma paradinha aqui, não é verdade? Não, irmãos, eu quero chegar lá, porque foi para lá que eu comprei minha passagem, foi para lá que me chamaram para pregar, foi para lá que eu vou servir a Deus. Não é no terminal da Barra Funda. Então eu digo para você, quantos de nós paramos no meio do caminho, entendendo que Deus chamou você para a eternidade, e você está se contentando com essa vida miserável? Uma vida que não faz sentido, se não for olhada pela perspectiva da eternidade. É a eternidade que brilha os olhos, irmãos, de vivermos aqui. É a eternidade que dá prazer na nossa vida. É a eternidade que me faz fazer o que eu faço. É a eternidade que me dá alegria de levantar todas as manhãs. Não é o dinheiro, não é o poder, não é o sexo, não é isso. O que me dá alegria de levantar todas as manhãs é saber que um dia Cristo virá me buscar e eu viverei para sempre em sua presença. É por essa ansiedade que o nosso coração deve pulsar. Então eu digo para você, sem a perspectiva da vida, perspectiva da eternidade, a vida não tem lógica, irmãos. Me perdoe os agentes motivacionais. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Eu olho aqui e vejo um campeão. Eu olho aqui e vejo uma campeã. Eu vejo um vitorioso. Eu vejo um empreendedor de sucesso. Eu vejo um homem aqui se levantando para ser um grande empresário dessa cidade. Que me perdoe os agentes motivacionais, mas eles motivam apenas por um período curto, porque a vida não tem lógica. O sucesso profissional não traz lógica. Poder não traz lógica, dinheiro não traz lógica. Fala a verdade, irmãos. Precisa ficar repetindo isso? Não, então vamos para o próximo. O que eu digo é, praticamente em todos os povos, em todas as culturas, existe uma esperança em comum. Se você visitar qualquer povo, dos mais distantes, os mais afastados da civilização, lá no interior da África ou na selva amazônica, eles estarão dizendo uma única coisa que todos nós estamos dizendo, todos nós temos um palpite em comum, a vida não acaba aqui. Todos nós, irmãos. Se você for numa cerimônia de funeral indígena, eles estarão dizendo, ele estará indo para agora o lar de Tupã. Se você for para um cerimonial egípcio, o faraó sendo colocado dentro das pirâmides, estará dizendo, ele está passando agora para a nova vida e levará os seus pertences. Se você for no Islã, o camarada que acabou de puxar uma bomba, ele estará dizendo, agora eu estarei com as 70 virgens lá no céu, olha que maravilha. Qualquer religião do mundo, ela produz no homem o anseio da eternidade, porque isso é natural de nós. O sábio disse, pôs no coração de todo o homem o desejo pela eternidade. Todos nós sabemos, no fundo, irmãos, que não acaba aqui. Todos nós. A gente sabe, quando está diante de um caixão, de um funeral, a gente sabe que não acaba aqui. Você pode ser ateu, pode ter os seus problemas com a religião e com a igreja, mas quando você vê um cara de chão, você olha, não é possível que acaba aqui, não é possível que a vida é só isso. Eu digo, não é, porque a Bíblia fala que não é. Então eu digo para você essa noite, não pode acabar assim. É uma frase de toda a humanidade, é a sua e a minha, e eu posso garantir que a Bíblia diz que não acaba assim. A Bíblia diz que, diante da eternidade, a vida é curta demais. E eu trouxe aqui uma ilustração para mostrar para você. Eu quero te apresentar. E olha só, o que eu tenho aqui é a nossa vida. Está meio caidinho, meio acabado. Vamos ver se ela fica. É aqui. Irmãos, a Bíblia fala que nós chegamos a 80 anos, o resto é câncer e enfado. Então vamos supor que isso aqui seja nossos 80 anos que estamos vivendo agora. Veja se tem lógica, irmãos. Veja se tem lógica. Você está aqui, acabou de nascer. Aí você fala assim, deixa eu guardar isso aqui agora que não vai ser útil. Você está aqui na pontinha, acabou de nascer. Aí você virou adolescente, você está aqui. Aí você fala, não vejo a hora de ter a minha carteira de motorista. Uau! E o casamento? Uau! Não, agora quando eu tiver dinheiro, aí sim as coisas vão começar a acontecer na minha vida. Não vejo a hora de chegar aos meus 40 anos de empresário e aposentado. Olha que maravilha. Sem precisar trabalhar para ninguém. Aqui, estou aqui. E aí a minha vida vai passando, olha, eu quero para chegar aos meus 60, eu quero chegar aos meus 70, e depois eu vou embora dessa terra. Qual é a lógica disso, irmãos? A gente vive a maior parte do nosso tempo cuidando disso aqui. A gente briga com as pessoas por causa disso aqui. A gente mata famílias por causa disso aqui. A gente acaba com a nossa saúde e com os bens mais preciosos por causa disso aqui. A gente despreza Deus por causa da nossa juventude que vale isso aqui. Você está com 30, 35, 40 anos de idade curtindo até hoje balada, drogas, balinha, mulherada ou amarada. Você está aí curtindo tudo isso por isso aqui?
É isso que vale a pena a sua vida? Abrir mão das coisas mais lindas e mais eternas que Deus preparou por causa desse espaço de tempo? Porque a palavra de Deus fala que a vida não passa de um sopro, e você sabe que existe uma eternidade te esperando. Se você talvez não saiba para onde você vai, mas a eternidade você sabe que existe. E eu pergunto, vale a pena, irmãos? Tem sentido viver uma vida que acaba aqui? Tem sentido viver uma vida que não tem significado nenhum, em várias etapas que acontecem, se eu não olhar para o que vem depois? Porque a sua vida é isso aqui, ela vai passar, ela vai acabar, e talvez você esteja negociando os melhores valores agora, destruindo as melhores coisas agora, abrindo mão das melhores coisas agora, por causa de um tempo. Isso aqui é a linha do tempo, irmãos. Nós chamamos a linha do tempo de morte, quando chegamos ao fim da nossa vida, mas a Bíblia fala que não existe morte para aquele que crê em Cristo. A Bíblia diz que não existe morte para aqueles que estarão punidos eternamente no inferno. O que tem é uma passagem da vida para a eternidade, e nós estaremos de um lado ou de outro da eternidade, ou o céu ou o inferno. Não tem meio termo e nem tem purgatório. Você pode procurar na sua Bíblia, e se você tem a Bíblia católica, pode procurar. Não há purgatório em nenhuma página da Bíblia. Ou é céu ou é inferno. Fechou o olho aqui, vai acordar do lado de lá. E olha a nossa linha do tempo. Será que vale a pena tudo que a gente está fazendo aqui? Deixa eu mostrar para você. E não acaba. Acabou ali porque o Marquinhos não tinha mais para me vender. Mas não acaba. Não acaba. Tome sua decisão, meu filho. Tome sua decisão, minha filha. Porque a vida é curta demais diante da eternidade que se abre diante dos nossos olhos. E aqui a lição é dupla. Primeiro, ela é curta demais, então faça valer a pena. Eclesiastes capítulo 11, ele vai encerrar dizendo: afasta, jovem, a tristeza do seu coração e viva a sua vida sem tristeza e fazendo tudo que lhe agrada, mas lembre de que Deus pedirá conta de cada um dos seus atos. A vida é curta demais para a gente perdê-la e desprezá-la. Eu preciso gastá-la da melhor maneira possível. E Paulo disse em Filipenses 3,13: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Olha o que Paulo disse, Filipenses 3,13: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, eu vou adiante, eu vou continuar. E eu quero convidar você a entender que se a vida é curta demais, eu tenho dois aprendizados. Primeiro, ela decide na sua vida onde você vai parar na sua eternidade. Ela é curta demais e você só tem esse tempo para decidir onde você estará na sua eternidade. E hoje é o dia de você fazer a sua decisão. E mais, se a vida é curta demais, Jesus disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida é curta demais, então faça a sua decisão logo. Ande com Jesus, porque o que Ele tem para você é isso daqui, irmãos. O que Ele tem para a sua vida é isso daqui. É a linha do tempo que não se esgotará nunca mais. É a eternidade que não consegue entrar na nossa mente. Pastor, quanto tempo dura a eternidade? Dura isso aqui, irmão. Dura isso aqui, minha irmã. Eu não sei quanto tempo dura a eternidade. A Bíblia fala que é infinito. Então como é que a gente pode medir? A vida é curta demais para você perder a sua casa, a sua família, se entregar aos prazeres, buscar o dinheiro como Deus, fazer da sua história um ídolo. A vida é curta demais, ela vai acabar.
mas também a vida é curta demais, então há esperança. Há esperança, Sirlei, não há? Porque a vida é curta demais. Lá a gente não vai ter câncer para lutar. Aqui a gente tem. Aqui a minha mãe está passando por um tratamento. Aqui também ela está sofrendo. Mas do lado de lá não haverá câncer que tocará o nosso corpo. Aqui é curto, pode doer agora, mas ainda é pequeno do lado de lá, comparado à dor de quem vai passar a eternidade longe de Deus no inferno. A Bíblia fala sobre céu, e ela mantém o mistério dizendo que lá só não tem dor, não tem sofrimento, não tem angústia, só tem paz, alegria e prazer no Espírito Santo. Irmãos, tem gente que tenta imaginar como é o céu. Tem livros que vendem falando como é o céu. Não acredite, porque a Bíblia não falou como é o céu, para manter em nós a expectativa da eternidade. Porque o que tem do lado de lá vai surpreender qualquer pessoa, qualquer livro, qualquer pensamento, qualquer conjecturação. Irmãos, a vida é curta demais. Então isso que você está vivendo vai passar. Esse sofrimento vai acabar. Aqui você vai ter que lutar com isso. Vai ter que lidar com inimigos, com problemas financeiros, com desgastes emocionais, com crises emocionais, com uma enfermidade que não deixa o seu corpo. Aqui você vai ter que lidar com o abandono, com a traição, com a angústia, com homens maus, com mulheres permissivas. Aqui você vai ter que lidar com a angústia que toma a alma, com a depressão. Mas um dia, irmãos, um dia tudo isso vai embora. Um dia tudo isso vai embora e nós chegaremos na eternidade, e lá eu estarei totalmente envolvido com essa eternidade. Lá eu estarei abraçado com o meu Cristo, com o meu Senhor. Lá eu não vou ver mais lágrima, lá eu não verei mais sofrimento, lá ninguém mais me trairá, lá ninguém mais baterá no meu rosto, lá ninguém mais me blasfemará, lá ninguém me envergonhará, lá eu só verei a glória do meu Deus. Então essa vida é curta demais. Eu estou com os olhos voltados para a glória e para a grandeza de Deus, amém? Romanos capítulo de número 8 diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação, deixa eu voltar lá para a ponta. A nossa leve e momentânea tribulação pode durar. Você disse aqui para mim essa noite, não disse? Lá no seu coração, falou: pastor, é que você não passou 30 anos de sofrimento que eu estou passando. É que você não passou 40 anos de dor que eu estou passando. É porque o senhor não sabe o que é ter 3 meses nessa luta que não passa. O senhor não sabe o que é lidar com essa dor que não passa. A Bíblia diz que essa leve e momentânea tribulação pode durar um dia ou pode durar 80 anos. Essa leve e momentânea tribulação produz para mim eterno peso de glória. Essa leve e momentânea tribulação vai acabar. Então eu decido aqui, nessa leve e momentânea passagem da vida, eu decido onde eu estarei na minha eternidade. Então eu pergunto para você: o que você tem feito aqui para estar aqui? O que você tem feito aqui para estar aqui? Onde você está no projeto de Deus para a sua vida? Tem até uma história que diz de um homem que depois que morreu foi para o céu. E chegou lá no céu, diz a lenda, que o São Pedro o recebeu e falou para ele: venha que eu vou mostrar o seu aposento. Aquele homem foi passando pelas mansões, pelos aposentos mais lindos, cobertos de ouro, cobertos de coisas maravilhosas, pedras preciosas, iluminados. Ele foi passando pelas mansões e ele viu que as mansões só melhoravam à medida que ele andava. Ele falou: rapaz, aqui no céu só tem mansão. E de repente ele entra num bairro lá do céu que fica um pouquinho mais complicado, umas casas que não são tão agradáveis assim, não são tão visuais, e daqui a pouco ele chega num casebre. E aí Pedro fala: aqui está a sua residência. E então aquele homem diz para Pedro: mas Pedro, eu vi um monte de mansão construída lá atrás, por que a minha casa é um casebre? Por que a minha casa é tão simples assim aqui no céu? O Pedro fala: olha, é o seguinte, nós construímos a casa, mas quem manda o material são vocês. Nós construímos a casa, mas quem manda o material são vocês. O que você está mandando para lá? O que você está mandando? A sua vida tem sentido só quando você vive pela eternidade, orando com seus filhos, abençoando sua esposa, sendo um homem decente, sendo uma mulher digna, sábia, sendo um filho obediente, honrado, sendo um homem de valor. Não é gente de dinheiro, de posses, de poder. É gente de valor que tem trabalhado nessa terra para mostrar a glória e a graça de Cristo, para valer a pena do lado de lá. Irmãos, vai valer a pena. Agora você está sofrendo, mas eu digo para você, vai valer a pena em nome de Jesus. Feche seus olhos, quero que apague as luzes por gentileza. Vai valer a pena. Essa leve e momentânea tribulação, essa vida vai decidir onde eu passarei minha eternidade. Mas com Cristo, cada passo que eu dou aqui é algo que eu produzo para o lado de lá. E eu tenho certeza que vai valer a pena. Vamos ouvir essa canção.
compreendo os teus caminhos. Eu te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Eu sei que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Compreendo os teus caminhos. Nós não compreendemos, Senhor. Te darei a minha canção. Essa vida é ilógica sem a Tua presença, Senhor. Doces palavras te darei. Estamos cansados de correr para tantos lugares sem a Tua presença. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada Nós não estamos buscando nada dessa terra. Não estamos buscando riquezas. Eu não procuro, e não procuramos por algo que seja mentiroso. pelas águas das fontes. Estamos desesperados Desesperado eu te por Ti, busco, Jesus. frenético Só pela Tua acredito face, Senhor. que a visão da Tua face é tudo que eu preciso. Escute agora essa mensagem. Eu te direi Vai valer. que vai valer a pena, Vai valer a pena. que vai valer a pena, Vai valer. que vai valer a pena mesmo. Eu sei que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Eu sei quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar. Você pode sentir isso. Eu cantarei, Você pode sentir isso enchendo de esperança a sua vida sem sentido. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Valeu, valeu, valeu. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. É por isso que hoje é a terça da esperança. Com seus olhos fechados,
eu quero apresentar para você a maior esperança. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo, seu Filho, para morrer pelos nossos pecados, para que você não pereça, para que você não vá para o inferno, onde é lugar de diabo e dos seus anjos, mas que você tenha a vida eterna, e que você possa cantar do lado de lá: valeu a pena renunciar o pecado, valeu a pena renunciar o engano, valeu a pena viver nessa vida decentemente na palavra de Deus, valeu a pena amar a Jesus, valeu a pena. E eu não posso terminar esse culto sem te dar a oportunidade de dizer sim à eternidade. Então a minha palavra para você que está aí com seus olhos fechados, com seu coração apertado, é que hoje sua vida pode passar a ter sentido. Você que entrou aqui dizendo: qual é o sentido de tudo isso? Com tantas inseguranças e medos. Quando a gente olha para a eternidade, tudo tem sentido. É viver para Cristo e o morrer é lucro. O apóstolo Paulo disse isso. A eternidade é o nosso lucro. A eternidade é a nossa recompensa. A eternidade é o nosso descanso. A eternidade é a glória de Deus em nós. E aqui nós nunca alcançaremos esse nível de glória, porque essa glória só está reservada do lado de lá. Então eu pergunto para você essa noite: você vai continuar na linha vermelha do seu tempo, gastando a sua vida longe de Deus? Ou você quer vir para a eternidade, dizendo sim a Jesus, sim a sua obra na cruz, e dizendo: Senhor, essa vida vai passar, mas eu cantarei para sempre na sua presença. Então eu quero perguntar para você: você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e como a porta que se abre para a eternidade, para que a sua vida faça sentido? Você que está decidida, e você que está decidido a fazer isso, talvez pela primeira vez na sua vida, eu quero pedir que, por favor, com as luzes apagadas, para você ficar aí no seu momento, eu quero pedir que você que vai fazer uma decisão de entrar para a eternidade através de Jesus, não é que você partirá hoje, mas que os seus dias já têm destino. O destino é a eternidade ao lado de Deus, assim como o meu, assim como milhares de irmãos, milhões e bilhões de irmãos ao redor do mundo. Eu convido você agora, em nome do Senhor Jesus, a não ter medo, não ter vergonha. E você que quer passar a eternidade ao lado de Cristo e fazer a sua vida ter sentido aqui, eu queria pedir que você se colocasse em pé no seu lugar, que eu quero orar com você. Eu quero fazer aquela oração de entrega da vida ao Senhor Jesus. Aquela oração que você vai dizer: Senhor Jesus, eu consagro a Ti a minha vida. Você que já é crente e batizado, você não precisa fazer isso. Apenas as pessoas que vão dizer isso pela primeira vez. Você já é batizado, você já disse sim a Jesus, você já tem a eternidade. Então sua eternidade é já lhe garantida pela graça de Cristo. Mas você que ainda não entendeu isso, você ainda que não recebeu, há uma oportunidade para Deus, para você hoje, que Deus está lhe dando. Eu não sei quando essa linha do tempo vermelha vai acabar. Otimistas, 80 anos. Mas e se acabar hoje? Onde você vai passar a sua eternidade? Na vida que você anda levando e no caminho que você está. Então eu convido você a se colocar em pé, você que vai decidir por Jesus, porque nós queremos orar por você. Nós queremos abençoar, porque a partir de hoje o seu nome vai ser escrito no livro da vida e a eternidade está garantida por direito a você. Amém? Então você vai repetir comigo a seguinte oração: Senhor Jesus, pode dizer mais alto: Senhor Jesus, eu decido viver a eternidade ao lado do Senhor. Eu renuncio a minha vida sem Deus. Eu peço perdão pelos meus pecados e peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, e que a partir de hoje, que eu esteja na linha do tempo da eternidade. Eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor e como meu Salvador. Eu digo sim à obra da cruz e não às obras do diabo. A partir de hoje, eu sou filho ou filha de Deus, pertenço a Ele, e os meus dias passados nessa terra são apenas passagem. A eternidade está garantida a mim, pelo poder do nome de Jesus e pelo seu sacrifício na cruz. Amém. Levante sua mão, você que fez essa decisão hoje. Senhor Jesus, confirma isso em cada coração.
Faz essa obra de maneira tão maravilhosa e tão tremenda. Esta é a melhor esperança que a terça da esperança pode oferecer. Não é da cura, não é do milagre, não é do carro, não é da transformação da casa, é da salvação. Obrigado por esse milagre, Pai, que entra para a eternidade, não fica restrito a anos dessa terra. Obrigado porque esse milagre não vai empoeirar na casa, não vai empoeirar na garagem. Esse milagre não vai ser roubado por bandidos. Esse milagre não pode ser tomado pelas traças. Esse milagre não perde prazo de validade. É o milagre da salvação. A eternidade recebe cada vida, a eternidade recebe cada coração. E agora, Senhor, a festa no céu por pecadores que se arrependem, que passam para o lado de lá, servindo a Cristo e amando ao Senhor. Esse é o maior milagre, esse é o maior presente. Por isso, em nome de Jesus, nós aplaudimos o Senhor, Pai, e agradecemos a Ti, agradecemos ao Senhor. Aleluia, aleluia. Quero convidar você que ficou em pé, a equipe de intercessão estará aqui à frente. Por favor, a equipe de intercessão pode vir, eu quero orar com você que ficou em pé. Hoje eu vou dispensar vocês que ficaram sentados. Que Deus abençoe sua semana. Eu quero crer que você que ficou sentado tem um compromisso com Jesus. Mas se você ficou concentrado por causa de dúvida, você ouviu a palavra e você sabe o caminho da redenção. Ainda há tempo para você. Então, quando nós orarmos aqui, estivermos orando pelos irmãos que ficarem em pé, nós vamos ministrar sobre a vida deles a graça e a misericórdia de Jesus. E você está livre para voltar para sua casa e ser abençoado também em nome de Jesus. Deus abençoe e uma boa semana para você. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Valeu, valeu. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena.